Nós hoje vamos tratar do assunto que nós intitulamos como sistema digestório. Para começar, porque você tem uma reunião de órgãos que vão trabalhar nesse processo que nós chamamos de digestão. O que seria digestão de fato? Digestão é um processo de redução dos alimentos em partículas menores. Para que partículas menores? Para que as células assimilem e metabolizem essas substâncias. Então é aquela coisa, eu costumo dizer que você não pode pegar um pedaço de pão e colocar dentro de uma célula porque o tamanho dela é microscópico. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que reduzir a pequenos pedaços até que ela chegue a ser, até que ela tenha condições de entrar na célula e daí dar continuidade às suas funções. Tá? O que acontece? A digestão é dividida em dois processos. Então quais são esses processos? Os chamados mecânicos, que é a digestão. Nesse processo mecânico você vai ter a chamada mastigação, deglutição e o peristaltismo. Mastigação, pelo que todo mundo já conhece, né? Já é o ato mecânico mesmo de você levar o alimento à boca e já partir para a sua trituração na boca, né? Nós sabemos que nós temos alguns dentes que facilitam esse processo. A classificação dos dentes são os incisivos, caninos, premolares e molares. Tá? Incisivos cortam o alimento, caninos dilaceram, normalmente os alimentos que são de origem animal, como a carne, por exemplo. E os molares e premolares têm a função básica de triturar o alimento. Tá? Outra coisa importante, logo depois que acontece esse processo mecânico da mastigação, nós mecanicamente também agimos no processo da deglutição. Nós engolimos o alimento. O ato de engolir já é o primeiro passo para que aconteça o que chamamos de peristaltismo. O peristaltismo são contrações do tubo digestório que vai impulsionando o alimento por todo o nosso sistema digestório. Tá? E esses, no caso, são chamados mecânicos. Os processos químicos são eles a insalivação, quimificação e quilificação. O que é em comum nesses processos? É a chamada ação enzimática. Bem, para eu detalhar a ação enzimática, eu tenho que partir do conceito de enzima. O que eu chamo de enzima? Enzima, como a gente já viu esse conceito de nutrientes, a gente já sabe, nós já verificamos o que é uma proteína, então a enzima não deixa de ser uma proteína. Só que é uma proteína com função reguladora. Por que é uma função reguladora? Simples, ela simplesmente vai fazer o quê? Ela vai fazer quimicamente o processo de dissolver determinadas substâncias. Então você vai ter uma enzima que vai dissolver o carboidrato, você vai ter uma enzima que vai dissolver outras proteínas, você vai ter enzimas que vai dissolver gordura, você vai ter enzimas que só não vai dissolver sais minerais e vitaminas, porque a gente já verificou que sais minerais e vitaminas não são digeridos. Tá? Então, o que acontece aqui agora? O que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou mostrar para vocês justamente a anatomia do sistema digestório, vou mostrar por que ele é um tubo, tá? E vou mostrar qual é o trajeto do alimento por ele. É claro, deixando claro e detalhando os processos mecânicos e químicos. Aí dá pausa. Bem, como eu estava falando, um dos primeiros processos mecânicos é a mastigação. Então o que a gente vai detalhar aqui? Nós vamos detalhar os tipos de dentes, como está aí na figura desse curso. Então, o que acontece? Os incisivos, são esses aqui no detalhe, são os 4 primeiros dentes. Eles têm a função básica de cortar o alimento. Tá? Bem, os incisivos têm a função básica, a gente já está acreditando biologicamente que os incisivos sejam já dentes vestigiais, porque antigamente os seres humanos eles não utilizavam garfos e facas para se alimentar, hoje utilizam. Então, ele aos poucos está perdendo sua função. E a gente sabe que na biologia, quando você tem algum órgão que perde sua função, ele passa a ser conhecido como órgão vestigial. E a tendência do órgão vestigial é deixar de existir. É até uma curiosidade isso, eu dizer porque a tendência seria a gente perder esses 4 dentes. Mas enfim, sua função básica é o quê? Cortar os alimentos. Já os caninos, que está aqui mostrado no detalhe, ele vem logo após o dente incisivo. Esse canino ele tem realmente um dente pontiagudo, que ele tem a função de dilacerar alimentos com texturas mais densas, como no caso é a carne. Tá? Então ele dilacera, ele fura, ele penetra nesse alimento com mais, vamos dizer assim, mais força, mais poder de perfuração. Está aqui no caso os incisivos. Já os premolares, está aqui na arcada superior em detalhe os premolares, tem a função básica de também, conjunto com os molares, de que triturar os alimentos. Vocês percebam que nesse caso aqui, ó, ele tem toda uma área bem maior, tá?
e tem todas regiões aqui pontiagudas que fazem o trabalho exatamente da trituração. Um outro fato curioso em relação aos pré-molares, eles são os primeiros a surgir na arcada dentária nossa. Tá? Lembrando, é claro, que existem dois tipos de dentição, né? A dentição dita de leite e a dentição permanente. A dentição de leite a gente tem logo na primeira fase de vida, até os 5 anos, a gente já começa, 5, 6 anos, já começamos a fazer a troca desses dentes. A troca completa só se conclui na adolescência, tá? Então, no caso, os últimos dentes a serem trocados são os molares. Por que eu estava falando dos pré-molares como dentes, assim, ditos curiosos, né? Como eles são os primeiros, eles também são os primeiros na incidência de cárie, tá? Bem, eu queria dar uma atenção maior à ideia da cárie pelo seguinte: o que é que forma a cárie? A cárie é o que? Resíduo de alimento, resíduo de alimento que fica exatamente sobre os dentes, que não são retirados nem com a escovação e nem com a passagem do fio dental. Eles ficam retidos. Aqui na boca nós temos uma grande quantidade de bactérias. Essas bactérias, ao entrarem em contato com o resíduo alimentar, elas fermentam e dessa fermentação gera um ácido. Esse ácido então começa a penetrar no dente. Então ele vai corroendo a primeira parte mineral que nós chamamos de esmalte, passa pela dentina até chegar à pulpa e o nervo dental. Quando esse ácido chega ao nervo dental, que ele já abre um espaço muito grande nesse dente, a gente já começa a ter uma das piores dores do corpo humano, que é a dor de dente. Tá? Bem, esse é a parte básica da mastigação. Então, bem, esse daqui é o tubo digestório como um todo. Como eu queria detalhar é o seguinte: começa aqui na boca, se estende pelo esse órgão que nós chamamos de esôfago, passa pelo estômago, que é essa bolsa aqui dilatada, vem para essa dobra que nós chamamos de duodeno, e a partir do duodeno nós temos as outras dobras ou vísceras aqui do intestino delgado. Delgado porque essas vísceras são ditas finas. Há uma conexão com essa última parte aqui que é chamada de intestino grosso. O intestino grosso ele é dividido em 3 partes: o cólon ascendente, o transverso e o descendente. Aqui é a parte do reto e a porção final, que é o ânus. Quando a gente pega isso aqui, que a gente estica, dá cerca de 9 metros de comprimento. Tá? Esse é o chamado tubo digestório. Como vocês percebem, o tubo digestório ele tem essa formação de tubo mesmo, só que ele também é dotado das chamadas glândulas anexas, ó, que são, nesse caso aqui, o fígado, tá? E também o pâncreas. Então, no detalhe aqui, ó, nós temos o fígado, certo? Que é uma glândula muito importante no metabolismo da digestão, e o pâncreas, que é essa parte em amarelo abaixo do estômago. Nós temos também outras glândulas ditas salivares, que ficam abaixo aqui da língua, ó, tá? Que é as chamadas glândulas que produzem a chamada saliva. Tá? Bem, essa é a anatomia do sistema digestório. O que a gente vai verificar agora? Eu tinha dito anteriormente que existem processos mecânicos e processos químicos. O primeiro processo mecânico a gente já descreveu, que é o processo da mastigação. Agora a gente vai trabalhar a ideia do processo da deglutição. O que acontece na deglutição? O alimento, quando ele chega aqui à boca, ele é mastigado e ele é então deglutido. Ele vai passar por uma passagem aqui que nós chamamos de faringe. Essa parte em branco, aí no detalhe em branco, é uma cartilagem. Essa cartilagem, o que ela faz? Ela vai regular a passagem do alimento para esse tubo que nós chamamos de esôfago. Bem, a cartilagem, quando ocorre um erro nesse processo, o alimento cai no canal respiratório, que está logo aqui também anexado. Quando cai no canal respiratório, a nossa tendência é de tossir para expulsar esse alimento que não pode ir para o canal respiratório. É exatamente onde ocorrem as contrações, onde demonstram a célula aqui no detalhe. Certo? O que acontece? A musculatura do tubo digestório é uma musculatura dita não estriada ou lisa. É aquela musculatura onde você não domina, tá? A musculatura age de forma involuntária, você não controla esse movimento. Então o que acontece? Você pode ficar de cabeça para baixo, que isso vai acontecer, ou seja, que vai haver a contração do tubo, do esôfago no caso aí, e por todo o tubo digestório, e ele vai impulsionar o alimento, ó, para baixo. A primeira fase, segunda e terceira. Na terceira você já percebe, ó, que ocorre a entrada desse alimento no estômago.
Precisamente nessa região aqui existem algumas válvulas que vão permitir a entrada desse alimento para o estômago. Essa válvula é importante porque a gente sabe que no estômago, já a gente pode detalhar alguns processos químicos aqui, no estômago acontece a chamada quimificação. O que é a chamada quimificação? Processo onde ocorre a ação enzimática no caso, a ação enzimática da chamada pepsina com o ácido clorídrico. Essas duas substâncias em conjunto elas vão atuar em alimentos de origem animal e vão fazer o quê? Vão dissolver as chamadas proteínas, vão transformar as proteínas em partículas menores chamadas de peptídeos. Bem, acontece isso no estômago e a pepsina só age em conjunto com o ácido. Por que eu detalhei no instante anterior a ideia da válvula? Porque quando essa válvula que fica localizada exatamente na região da seta, ela não funciona direito, o ácido então normalmente sobe pela parede do esôfago e quando ele sobe, o esôfago não é preparado como o estômago é para suportar essa acidez. Logo o que acontece aí? A chamada azia ou má digestão. Esse incômodo ocorre justamente pelo mau funcionamento dessa válvula. Existe essa válvula nessa região, onde está detalhada a seta, e nessa região aqui da curva, nós chamamos de duodeno. Essa válvula nós chamamos de pilório. E em muitos casos, esse pilório também, quando não funciona já aí devido à ação de uma bactéria, né, o Helicobacter pylori, essa bactéria, quando atua nessa válvula pilório, ela também não permite a sua abertura e seu momento de fechar corretamente. Então o ácido transpassa ali para o duodeno e acontece também alguns incômodos com isso, já que o duodeno também não suporta essa acidez. Essa aí, minha gente, é a parte do peristaltismo, essa contração involuntária que impulsiona o alimento por todo o tubo digestório. Aí no detalhe eu estou mostrando no esôfago, no estômago, mas ele também acontece no intestino delgado, no intestino grosso, impulsionando o alimento até a saída do corpo da gente. Bem, aqui a gente vai mostrar para vocês o processo como ocorre na realidade, tá? Então o que acontece? Ocorre a liberação de saliva que vai umedecer o alimento. Daí nós vamos já chamá-lo de bolo alimentar. Esse umedecimento vem em conjunto com a mastigação e o processo aí de deglutição, como eu falei com vocês. Ocorre a extensão da cartilagem ali, o alimento desce pelas contrações peristálticas, como já foi descrito para vocês já. Então essas contrações, ele é o chamado peristaltismo, cai no estômago. O que é que vai acontecer no estômago? Vai acontecer a digestão química. O estômago, nesse caso, para vocês terem uma ideia, é um órgão mais elástico do nosso corpo, pode conter cerca de 2 litros de alimento líquido e secreta diariamente 3 litros de suco gástrico. Lembrar que o suco gástrico é a soma do ácido clorídrico com a pepsina. E lembrar também que é no estômago que ocorre a digestão básica das proteínas, e transformam as proteínas em peptídeo. Tá? O que acontece? Uma coisa legal aqui. Esse momento é o momento da chamada quimificação, que é exatamente o primeiro processo químico logo depois da insalivação, que já foi demonstrado. Nele vai acontecer a digestão das proteínas, o estômago faz a homogeneização do alimento. E outra coisa legal, o estômago, quanto maior é seu tamanho, maior é sua fome. Então o que acontece quando você, por exemplo, come o alimento em conjunto com uma bebida? Exemplo, você vai fazer o quê? Como ele é um músculo e ele é um órgão elástico, ele vai aumentando de tamanho. Quanto maior ele fica, maior é a sua fome. Quando você fica com muita fome, é porque o estômago está grande. Então, o que acontece quando você então quer controlar a sua fome e não consegue? Às vezes, o tamanho do seu estômago está tão grande que você não consegue mais controlar. Aí a tendência são o quê? As pessoas comem até se saciar, mas elas só se saciam com uma grande quantidade de alimento. É por isso que existe, no caso, para as pessoas que já estão numa fase de obesidade, a alternativa da cirurgia bariátrica. O que a cirurgia bariátrica faz? Ela vai fazer uma redução do tamanho do estômago. Quando você reduz o tamanho do estômago, você também reduz a sua fome. E assim a pessoa passa então a comer pouco e, é claro, emagrecer. Tá? Às vezes é claro que o problema do obeso não é somente o tamanho do estômago. É todo um problema psicológico, é uma ansiedade que ele vem carregando com o tempo. E eu conheço pessoas que particularmente eles se alimentam e induz o vômito
para poder comer novamente, para poder sentir o sabor dos alimentos. Ele já comeu, ele já se saciou, mas aí ele tem a tendência de colocar tudo para fora através do vômito para comer de novo. Esse é um dos maiores problemas. Na verdade, não é nem o tamanho do estômago dos obesos, e sim a ansiedade e outros problemas psicológicos. Bem, dando continuidade, vocês percebem aí, ó, que ocorre a passagem do alimento para o chamado intestino delgado. Então, o que acontece aqui no intestino delgado? O que acontece no chamado intestino delgado? É muito comprimido, como já está dito aí, medindo mais de 6 metros. Eu falei que o tubo digestório todo dá 9 metros, se você puxar ele todo. Só no intestino nós temos 6 metros. A primeira porção chama-se duodeno, que é exatamente essa curva que vocês estão observando aqui, nesse detalhe. Tá? O suco entérico já é o chamado os sucos, as substâncias que estão presentes no intestino, é responsável pela digestão de grande parte das substâncias. Aí você vai ter a digestão química das gorduras, dos carboidratos e dos, é claro, dos peptídeos, que já foram obtidos através das proteínas no estômago. Nas porções denominadas de jejum no ilho ocorre a absorção dos nutrientes. Essa absorção é justamente o momento onde o nutriente passa do intestino para a corrente sanguínea. Tá? E aí, uma vez passando para a corrente sanguínea, ela vai espalhar por todas as células do seu organismo. Então, chegando até o sangue, aí ó, é distribuído para todas as células do corpo. Dando continuidade, o que é que nós vamos observar? Ocorre então as substâncias do estômago, como a gente já frisou, e aí o alimento passa para o intestino delgado. Perceba que ele percorre todo o espaço do intestino delgado, todo o espaço. Passou por todo o intestino delgado, ó, aí ele vai agora passar pelo intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente, até chegar na região que nós chamamos de reto. Chegou ao reto, já se tem o chamado bolo fecal. Eu queria deixar claro que no intestino delgado vai acontecer a absorção de todos os nutrientes. Já no intestino grosso já vai ocorrer o que? A absorção de água dos alimentos. Tá? Então é no intestino grosso que ocorre a absorção de água. E um fato interessante que é possível a gente detalhar aqui também no intestino grosso é o seguinte: essa região aqui, ó, essa pequena parte aqui, basicamente detalhada aqui, ó, essa região aqui principalmente, só ficando mais falando de uma forma mais clara e objetiva, é o chamado apêndice. Ele é um órgão vestigial. O apêndice, normalmente, quando ele acumula alguns tipos de material fecal, ele passa por uma inflamação. Essa inflamação é que nós chamamos de apendicite, que é uma dor muito forte. Normalmente acontece de surpresa, a pessoa sente uma dor muito forte na região abdominal. O médico, ao chegar no pronto-socorro, o médico faz uma análise através de algum tipo de exame, normalmente ultrassonografia, percebe algum tipo de exame de bioimagem e percebe que a inflamação ocorre no esôfago. Às vezes o exame de toque na região já dá para diagnosticar a apendicite. O médico então de imediato faz o processo cirúrgico, ele abre a região, retira o apêndice, que ele não vai lhe dar problema nenhum se você viver sem ele. Como eu já falei, ele é um órgão vestigial. Ele muitas vezes ele acumula esse bolo fecal mesmo e muitas vezes ele nos causa um problema. O nome apendicite quer dizer inflamação do apêndice. Tá? Bem, outra coisa interessante para falar do intestino grosso. Quando o alimento passa por aí, quando o chamado quilo, né, que é o alimento que já foi trabalhado no intestino, a gente chama ele agora de quilo, quando ele passa para o intestino grosso, dele vai ser absorvida a água. Só que existe nesse intestino grosso algumas bactérias e alguns protozoários. Quando a gente está, por exemplo, com a amebíase, que é um protozoário que nos dá um problema nesse sentido, o que é que ela faz? Ela simplesmente secreta uma substância que vai acelerar o peristaltismo no intestino grosso. Quando isso acontece, você não absorve água. E aí a tendência é você ter as chamadas fezes diarreicas. Ou seja, você vai defecar, mas as suas fezes vão sair em forma líquida. Por quê? Porque o peristaltismo acelerou, não deu tempo de haver absorção, então não deu tempo também de formar um bolo fecal com a consistência normal de que a gente já conhece. Tá? Dando continuidade. Uma vez então eles chegando à parte final, o que é que vai acontecer aqui? Bem, esse detalhe aqui é basicamente o seguinte: o fígado ele apresenta a chamada vesícula biliar.
E a bile é uma substância que vai trabalhar basicamente na digestão das gorduras. Então o que acontece? A vesícula biliar ela tem um canal que se liga ao duodeno, tá? E além dele, se no caso liberar suas substâncias no duodeno, nós também temos aqui o pâncreas, né, que libera também suas substâncias no duodeno. Essas duas substâncias vão fazer a chamada digestão química no intestino. E aí é que eles vão transformar, por exemplo, a maltose em glicose, que é os carboidratos. A maltose, no caso, é um polissacarídeo, transforma a maltose em glicose, que é um monossacarídeo, tá? A maltose, normalmente, sacarose, que também é um disacarídeo, ela transforma em monossacarídeo, algumas enzimas presentes no suco pancreático. A lipase, que é uma enzima que vai atuar sobre os lipídios em conjunto com a bile, então vai transformar a gordura, né, os lipídios em geral, em ácidos graxos, colesterol, né, que são as substâncias que podem entrar nas nossas células. E também nós temos aí as peptidases, que vão fazer o quê? Vão transformar os peptídeos, já obtidos do estômago, em aminoácidos. Bem, os aminoácidos, a glicose, os ácidos graxos, colesterol, são eles que são absorvidos pelo intestino delgado e passam a cair na corrente sanguínea e chegam até as células, que é a parte final da digestão. Então, dando continuidade, pode ir. Essa parte já foi dita para ele, já, por causa de introdução.